Fala, gente, sempre bem? Sempre bem, né? Bom, me fizeram uma pergunta esses dias aqui no canal, que eu achei uma pergunta extremamente filosófica, vamos dizer assim, e cabe a gente fazer uma reflexão sobre ela. E é uma pergunta atual, de passagem, né? Caio, qual a sua opinião sobre a Cracolândia? Bom, no primeiro momento eu quero dizer que eu não tenho aqui a porção mágica, a solução mágica para um problema extremamente complexo, difícil, e você tem que ter um olhar multifacetado para essa questão. A questão envolve como nós encaramos a vida, quando eu falo nós encaramos a nossa cultura brasileira, como nós encaramos o sentido de vida, como nós enxergamos e estruturamos o nosso sistema administrativo político, como a nossa legislação está para a população, como a estrutura policial no Brasil ela se apresenta para a população, como nós encaramos um problema que sempre acompanha a humanidade, que é o uso de substâncias psicoativas, no caso as drogas, o entorpecente, etc. Então tudo isso é uma questão em volta que explode aqui agora na Cracolândia. A Cracolândia estava concentrada na Rua Ovete, é um problema que já de longa data, desde 1990 a gente tem aqui em São Paulo esse problema. Tiveram a brilhante ideia algum tempo atrás de mexer e acabar com a solução da Rua Helvétia, tendo um olhar único e exclusivamente de segurança pública de repressão ao uso de entorpecente. E aí mexeram no vespeiro, evidentemente, se pulverizou para o centro de São Paulo. Então você tem lá uma questão agora que o centro de São Paulo, o grande centro de São Paulo, foi praticamente tomado. É uma grande Cracolândia, se você for ver, né? Então onde havia uma concentração em uma única região, agora há uma pulverização maior. Então você tem regiões ali que estão sendo totalmente desvalorizadas, os imóveis sendo desvalorizados, saqueados, as pessoas estão tentando se mudar, vendendo a preço de banana. Você tem comércios que são por vezes saqueados, os que conseguem sobreviver estão sendo saqueados, que a grande maioria estão fechando, né? Então envolve toda uma questão de segurança pública. Você tem as pessoas que param com os seus veículos, né, nos semáforos ali, eles atiram pedras para furtar, roubar celular. As pessoas que estão andando, eu mesmo tive amigos policiais que estavam indo de serviço, de trabalhar naquela região central, estavam uma paisana, e os indivíduos vêm, pulam nas suas costas, esfaqueiam você e tentam levar tudo que você tem. Então é uma questão que extremamente precária para o centro de São Paulo. Então, como eu disse, é complexa. Envolve, como por exemplo, como nós olhamos para a questão de uso de substâncias entorpecentes. Aqui eu não quero jogar juízo de valor, eu quero promover uma reflexão. Como nós encaramos o uso de entorpecente? É uma pergunta retórica que pode ser filosófica, vamos dizer assim. Como nós encaramos a questão de uma possível legalização, sim ou não, de alguma substância? Claro, legalização não é uma legalização ao léu, está legalizado, pronto, acabou. Né? Legalização como países de primeiro mundo, a Holanda e outros países, etc., usaram uma medida como essa, não só a única, exclusivamente essa medida, mas uma série de medidas, como nós vamos tentar refletir aqui no canal, mas uma medida como essa como uma possível tentativa de inibir o tráfico de entorpecente. Então você tem, nesse momento, uma possível regularização, um uso exclusivo, um local exclusivo, vigiado pelo Estado. Óbvio que o nosso Estado não consegue promover esse sistema de vigilância hoje. Nosso Estado, como eu já fiz em outros vídeos aqui, ele é capenga, né? O sistema prisional nosso, onde se teria que ter a presença do Estado, o Estado não está lá, né? Uma grande falácia. Então isso também, eu acho que para a nossa realidade atual no Brasil, infelizmente, poderia ser uma solução para um país de primeiro mundo onde o Estado fosse mais atual, mais presente, mais eficaz no combate ao crime e mais vigilante, mais atento, vamos dizer assim, no sistema de inteligência a possíveis traficantes. Então, é uma medida que é sempre levada em debate quando você toca nesse assunto, mas no meu caso eu sinto um pouco de dificuldade de entender essa medida para a cultura, para a realidade do Brasil, né? E como o Estado se apresenta no Brasil. Nós também podemos olhar como nós olhamos para a questão de uso de substância entorpecente, o aumento vertiginoso das pessoas usando cocaína, crack, maconha, agora a droga nova chamada K9, etc. Como isso, por que isso tem crescido grandemente entre as pessoas? Então, o sentido de vida. E aqui impacta lá atrás num processo que nós desqualificamos, chamado educação.
A educação hoje no Brasil, infelizmente, é uma educação que não faz o menor sentido, né? Você tem as crianças que vão para a escola, os adolescentes que vão para a escola, que vão simplesmente para passar de ano. É uma educação que não promove um sentido de vida. É uma educação que forma trabalhador. É uma educação que, quando você forma trabalhador, o trabalhador não precisa ter educação. Ele não precisa ter aula de filosofia para trabalhar. Ele não precisa ter aula de sociologia para trabalhar. Ele não precisa ter aula de português para trabalhar. Ele vai trabalhar de qualquer coisa, né? Ele vai ser um Uber, ele vai ser... Ah, mas um Uber precisa saber ler. Precisa saber ler, mas é o básico. Então, quando você apresentar sistemas mais complexos de pensamento no ensino médio, por exemplo, para ele não faz sentido. Ele já sabe ler, já sabe fazer conta de mais e multiplicar, para ele já sobrevive. É uma educação utilitarista. Não é uma educação que promove indivíduos, cidadãos verdadeiros, que constroem um sentido robusto do que é viver em sociedade e de um sentido individual de vida. Né? Um sentido mais pleno de existência. Não é. A nossa educação ela é utilitarista e limitada. É uma educação fragilizada. Aqui eu quero abrir um parênteses. Eu sei que tem críticos aqui de Paulo Freire que acompanham o canal, mas a ideia é de que nossa educação não usa Paulo Freire. Essa é uma outra crítica errada que se faz. Ah, a culpa do Paulo Freire é só uma grande falácia, é só uma grande mentira. Não se usa Paulo Freire no Brasil. Não, é mentira isso aí. O nosso sistema de educação é um sistema tão requenguelo que não sequer usa Paulo Freire. O nosso sistema é único. Ele é apresentado de uma forma na teoria, no papel, mas na prática ele é um sistema aqui em São Paulo, por exemplo, é um sistema de progressão automática de educação. Ou seja, o menino ou a menina, ele só precisa ir para a escola, ele vai passar. Ele só precisa ter frequência, ele não precisa aprender. Esse aprendizado não é testado, esse aprendizado não é colocado em prática. Isso desqualifica a profissão ou o trabalho de um dos maiores indivíduos para uma sociedade mais evoluída no Brasil, que é o professor. O professor é totalmente desqualificado, o papel dele é totalmente um papel, na sala de aula, é só um papel de faz de conta. É como se fosse o professor e um cone na sala de aula no Brasil, é a mesma coisa. Você tira esse papel de importância, não vou dizer da autoridade, mas de importância do profissional do ensino. Então é o que acontece hoje. O aluno não vê mais importância do professor e muito menos a importância do que ele está passando, que é o conteúdo, que é o ensino, que é o aprendizado, que é o conhecimento, que é o que liberta o indivíduo e cria um sentido mais robusto de vida, ao qual ele vai ter ferramentas cognitivas e emocionais para aí sim conseguir encarar e criar um sentido de vida mais robusto. E quando ele enfrentar desilusões na vida, porque a vida é um cenário de desilusão, seja ela financeira, seja ela afetiva, amorosa, seja ela profissional, seja ela relacional com os amigos, seja qual for, ele não vai recorrer a uma fuga da realidade, porque ele criou mecanismos que a gente chama de resiliência na psicologia para sobreviver. E ele vai desenvolver uma série de capacidades cognitivas e intelectuais. Ele vai desenvolver a sua inteligência acadêmica, porque esse é o papel da escola. Ele vai desenvolver a sua inteligência sinestésica, porque isso que o indivíduo tem, por isso que o indivíduo tem aula de educação física. Ele vai desenvolver a sua inteligência artística na escola, ele vai desenvolver a sua inteligência afetiva, que é emocional na escola, e etc. Ele vai desenvolver uma série de inteligência, ele vai se tornar um indivíduo mais resiliente, mais robusto, mais posicionado diante das adversidades da vida. Então, quando ele vir pancadas, ele não vai recorrer, por exemplo, à fuga da realidade. Porque a fuga da realidade, ou seja, correr para uma substância psicoativa, é uma fuga da realidade porque ele não tem recurso cognitivo para lidar com aquilo. Então ele prefere viver escondido do seu eu, na fuga do eu. Então ele prefere viver escondido da realidade. Ele cria a realidade paralela. E o entorpecente tem esse poder. As substâncias psicoativas têm esse poder. Você pega agora essa droga nova, a K9, ela fica muito bem clara, ela mostra bem pra gente isso, né? O indivíduo, ele fica literalmente igual um zumbi, um songomonga, né? Como minha avó falava. Por quê? Ele perde toda a sua realidade, toda a sua capacidade de raciocínio, toda a sua capacidade de presença, como diria Bernard Logan, né? Um filósofo interessante, jesuíta, como ele perde toda a sua presença de si mesmo. Ele se torna literalmente um alienado, porque a alienação tem esse poder de não lidar mais com os problemas atuais, é uma fuga da minha realidade problemática, porque eu não tenho recursos emocionais, cognitivos para lidar com os problemas. E essa é uma fragilidade que vem da escola. A família no Brasil foi fragmentada, o papel da família hoje está totalmente
destruído. Então a família também entra nesse processo. O que é família? Né? Então você tem uma família no qual é totalmente desconexas com as relações afetivas, e o papel do pai e o papel da mãe é simplesmente hoje manter a casa, trabalhar, não é mais educar. A educação terceirizou para a escola está requenguela, está capenga, não tem mais seu papel bem claro definido, não consegue fazer isso. Então o indivíduo ele vai criando recursos por si só. Não tem mais o pedagogo, como diriam os gregos, não tem mais o papel do indivíduo, né, que na prática tem que ser do pai e de forma paralela da escola, para fazer o indivíduo se formar um cidadão ou uma cidadã. Não tem mais isso. É cada um por si nessa sociedade totalmente individualista. E aí o indivíduo vai recorrer, evidentemente, no momento da sua vida, a substâncias psicoativas. Esse é um problema também, a educação. E um outro problema que nós temos também para encarar a Cracolândia é a questão da segurança pública, que isso aqui já está bem batido no canal. Uma segurança pública totalmente fragmentada, que facilita o crime organizado, que facilita os traficantes atuarem. Agora, o Estado começou a perceber, de forma bem tardia, de passagem, que a eficácia em só repressão é totalmente zero. Não, há uma ineficácia enorme só em repressão. Você precisa agir com prevenção, com inteligência, um sistema de inteligência policial, né? Então você tem a atuação da guarda de forma distinta, a atuação da polícia de forma distinta, por força de egos institucionais, uma dificilmente se comunica com a outra, a polícia civil de um lado, e quem se beneficia nessas brechas institucionais de um sistema policial fragmentado são os traficantes, no caso o crime organizado, que são mantenedores dessa situação caótica que nós estamos vendo. Então, um sistema eficaz, uma estruturação inteligente, única de polícia, onde a informação, o acesso da informação é mais rápido, onde não há uma briga de ego, mas sim uma conexão e força única de trabalho policial para a repreensão e também a prevenção, e também a inteligência da polícia atuando, para que você consiga interceptar traficantes, não prender um indivíduo que está ali vendendo com uma pochete de cocaína, crack ou maconha ou AK9. Não é isso, você está prendendo ali um mini traficante, mas prender sim o fornecedor mor, aquele que está por detrás, aquele traficante que está lá por detrás, mantendo toda essa estrutura de tráfico de entorpecente. Mas para isso você precisa de um sistema de inteligência, um sistema de investigação. E para isso você precisa de ter uma polícia única, uma estrutura policial inteligente e eficiente, o que nós não temos no Brasil hoje. Também, esse é um outro problema da Cracolândia, para se chegar a essa situação. A estrutura política também nós podemos refletir rapidamente. Uma estrutura política no Brasil hoje que nós temos é uma estrutura extremamente burocrática, não vou dizer burocrática, mas burocrática, porque você tem hoje uma estrutura política na qual o sistema hoje nosso, ele não se comunica. É muito parecido com a estrutura policial, diga-se de passagem, né? Eu vi esses dias o ministro o ministro da Defesa e da Segurança Nacional nosso do Brasil, tentando fornecer ajuda aqui para essa questão da Cracolândia da Força Nacional e etc. Mas é evidentemente que, por força de ego, eles não queriam. Se eu reconhecer, solicitar a Força Nacional, significa que nosso sistema policial é ineficiente para combater o crime, etc. Tudo bem, eu concordo que, de certa forma, nesse caso, o uso da Força Nacional me parece, nesse momento, não tão eficaz. Mas a necessidade, a grande realidade é que você olha para esse problema como, não, se eu pedir ajuda da Força Nacional, significa que meu poder de governador ou de prefeito, de certa forma, é fraco, não estou conseguindo dar conta do problema. Ou seja, sempre há essa jogada de marketing político, sempre essa jogada ao interesse da própria imagem, da vaidade, ao invés de se preocupar com a coisa pública. Então a nossa estrutura política é uma estrutura extremamente hipócrita. Hipócrita, literalmente, como diriam os gregos, que eram aqueles personagens que usavam máscaras nas egrégoras, vamos dizer assim, ou nos teatros antigos, que eram aqueles que usavam máscara, que eram chamados hipócritas, que eram os personagens que atuam, são personagens. Nosso sistema político é um sistema de hipócritas, né, de personagens, que não condiz com a nossa realidade.
Há sempre interesses escusos por detrás. E, na verdade, esse sistema requenguelo, como eu digo, esse sistema precário de segurança pública, esse sistema da Cracolândia, uma crise acentuada, sempre beneficia o discurso daqueles que sempre se elegem com a mesma desculpa de serem outsiders, de serem nós vamos resolver, eu vou resolver esse problema. Eu sei como resolver esse problema. Né? E sempre se mantém. Assim, por exemplo, se mantém a bancada da bala aqui em São Paulo. Né? São pessoas que se elegem através da insegurança da população, sempre com o mesmo discurso, que vão acabar com a insegurança e nunca se acabam, porque o que mantém eles no poder, na verdade, é a insegurança. Né? Então é uma grande mentira isso. E na verdade, esse sistema quebrado de segurança pública, a Cracolândia, é benéfica para alguns políticos se manterem no poder, porque eles se elegem eleições após eleições com esse discurso de que vão acabar com o problema. Então, se esse problema acabar, eles não têm mais esse discurso. Né? Então, eles não vão conseguir mais se manter. Então, eles precisam que o sistema se mantenha assim, a crise continue, para que eles apareçam sempre como solucionador da crise. Né? É um grande paradoxo. Né? Eles precisam disso para se elegerem. E é o que acontece no nosso sistema político. Né? E também nós podemos olhar para a questão da Cracolândia com a de saúde pública. Porque hoje nós temos a internação involuntária, de forma mais agressiva, a internação compulsória. A internação involuntária me parece, de certa forma, em alguns casos, eficiente. E a internação compulsória também, de certa forma, eficiente também. Então, você precisa que o Estado se mobilize e entenda que também esse é um problema de saúde pública, porque o uso de dependências químicas é uma questão de saúde pública. O usuário, ele é um doente, né? Ele precisa de tratamento. Não adianta você só espalhar com a polícia bala de borracha, bomba de gás, porque ele vai continuar sendo um dependente químico. Isso não resolve o tratamento. É uma questão neurológica, envolve sinapse. As pessoas não entendem isso. É uma doença que precisa de tratamento especializado, de profissionais especializados. Então, se o Estado quer resolver esse problema, ele tem que olhar com um olhar de saúde pública também. Né? De repente, clínicas mais eficientes, clínicas com profissionais, com assistentes sociais, com psiquiatras, com psicólogos e etc. Outros médicos também, porque é um problema multifacetado, como eu disse, e precisa de ter clínicas especializadas para receberem esses indivíduos que precisam ser internados involuntariamente. Em momentos eles estão colocando em risco a sua própria vida ou a vida de outras pessoas da sociedade. Então eles precisam ser internados involuntariamente e de forma mais agressiva, de forma compulsória. Por isso que você precisa ter uma estrutura de clínicas, como a prefeitura está tentando fazer aqui em São Paulo, mais eficiente para tentar arrebatar esses indivíduos que precisam ser internados. Então, o olhar de saúde pública é extremamente necessário para essa questão, porque você está falando de usuários de entorpecente, que são doentes. Né? Então, você precisa olhar para o traficante, que são criminosos, você precisa olhar para os usuários que são pessoas doentes, que precisam de ajuda, você precisa olhar para a educação, porque a educação promove e previne indivíduos entrarem nisso, porque cria um estilo de vida mais robusto, que não vão cair na armadilha das drogas. Você precisa olhar para a estrutura policial, para um combate com eficiência ao crime organizado, aos traficantes, em cima de inteligente, que vai ter eficácia nesse combate. Você precisa olhar para a estrutura política social do nosso país, porque essa estrutura política ela é totalmente vaidosa e, de certa forma, o discurso sempre se mantém como de forma que vai resolver o problema, mas nunca resolve, porque, na verdade, o discurso ele precisa o parasita ele precisa do hospedeiro, né? No caso, o discurso é o parasita e o hospedeiro é a crise instaurada. Então, sempre esses bancadas da bala, por exemplo, sempre se elegem com a questão da insegurança e nunca fazem nada, na verdade, para resolver, até porque não tem capacidade cognitiva para resolver. A maioria são chucos, são limitados cognitivamente, são burros, para dizer bem claro, né? E você tem também a questão cultural nossa, como nós olhamos para o uso dos entorpecentes, né? A questão de possíveis legalizações em ambientes restritos, controlados pelo Estado. Como eu disse no começo do vídeo, tem muito receio com relação a esse problema, com relação ao Brasil especificamente, porque o nosso Estado é um Estado extremamente fragilizado, tomado, fragmentado pelo crime. Então, de certa forma, essa atitude, como alguns especialistas propõem, eu tenho um certo receio,
porque eu acho que o Estado não é capaz de fiscalizar, de promover, e na verdade isso seria algo pior. Por mais que dê certo em outros países, a nossa realidade no Brasil é essa de liberalização, de uso recreativo de alguma substância. Eu fico sempre com o pé atrás, porque eu acho que a nossa realidade no Brasil não tem capacidade no momento para isso, porque a nossa estrutura política é limitada. E educacional, como eu disse, que eu acho que é a principal de todas, né, para essa situação. E também de urbanização, nós não podemos esquecer a urbanização, o processo de iluminação pública, reforços de patrulhamento, estratégias de realocamento de policiais e urbanização, uma urbanização menos violenta e agressiva. Porque o processo, existem especialistas que falam isso, o processo de você revitalizar locais que estão degradados, há pesquisas nos Estados Unidos que mostram isso. Nova York é um exemplo bem claro disso. Nova York sofreu de um problema um pouco parecido com o que está acontecendo com São Paulo hoje. Você tinha em Nova York regiões totalmente destruídas. E todo um processo de reestruturação policial, político, administrativa e revitalização renovou a cidade. Então a revitalização também tem que ser levada em conta, porque a revitalização ela tem um poder inconsciente, vamos dizer assim, de fazer com que eu olhe para a cidade e dê mais valor para a cidade. Agora, quando eu vejo uma cidade abandonada, como nós vemos, poluída, suja, né, degradada, e o Estado não faz questão, ou o município não faz questão de revitalizar, dá a sensação de abandono. O que sempre vai promover a sensação de abandono, de degradação mais ainda. Então, de violência. Vai instigar o uso mais ainda de entorpecente, vai instigar o uso da violência, do furto, do pequeno delito, furto, roubo e saqueamento ao comércio. Então, a revitalização ela tem esse poder inconsciente de falar, opa, aqui não está abandonado, tem dono aqui, o Estado está aqui presente. É uma forma preventiva também de combate ao crime e também ao traficante e ao usuário. Portanto, a revitalização também tem processo de reurbanização, né, da nossa cidade, também tem que ser levado em conta na Cracolândia. Viram como, na minha opinião, é um problema extremamente complexo? Por ser extremamente complexo, é preciso que você tenha especialista de verdade. Não só pessoas que atuaram como policiais, mas especialistas, psicólogos, psiquiátricas, né, engenheiros civis, né, pessoas que estão especialistas em segurança pública, né, políticos realmente interessados em ter um debate franco e aberto, longe de ideologia política, porque isso aqui transcende ideologia política, direita ou esquerda. É um problema público hoje, que você tem que colocar para sentar junto com você quem é mais conservador, quem é mais liberal, quem é de esquerda, como eu disse, porque ali você vai sempre pincelar um pouquinho, opa, ele é de esquerda, mas essa proposta é eficiente nesse momento. Ou ele é de direita, ele é conservador, essa proposta é mais eficiente nesse momento. Então é um problema que transcende ideologia política. Ele precisa se enriquecer de várias abordagens, porque o problema é extremamente complexo. Se ficarmos de uma forma maniqueísta pensando só, eu penso assim, ele é de esquerda, de direita, eu não falo com ele, esse problema não vai se resolver nunca. E eu acredito que, infelizmente, agora a minha visão bem niilista, vamos dizer assim, sobre o fato, eu acho que além de não se resolver tão cedo, ele tende a se agravar um pouco mais com o passar do tempo. Porque, como eu disse, nossa bancada da bala, que é quem está à frente dessa situação, é limitada cognitivamente, e a nossa estrutura política não sabe resolver esse problema e só encara o problema como segurança pública. E não é só segurança pública isso. Tá bom? Essa é a minha opinião. Todo ponto de vista vê-se de um ponto. Não sou o dono da verdade, é apenas meu ponto de vista. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.